tão horríveis que antes de ser preso ele é descrito como suando gotas de sangue e extremamente angustiado a ponto de pedir para Deus, se possível, o livrar do sofrimento que se seguiria, porque ele sabia que estava prestes a passar pelo maior sofrimento que qualquer ser humano jamais experimentou. Não apenas o sofrimento de uma tortura e morte cruel, mas o sofrimento psicológico e espiritual de quem detinha o poder de parar seu sofrimento quando quisesse, mas escolheu não fazer. Escolheu permanecer fiel à sua promessa e fazer o único sacrifício capaz de salvar aquelas pessoas que o estavam matando. O principal erro que eu vejo que os cineastas cometem ao fazer um filme sobre a vida de Jesus é tentar retratar a vida toda. E não me entenda mal, Jesus de Nazaré de Franco Zeffirelli continua sendo uma obra-prima, o retrato mais bonito da vida de Jesus, na minha opinião. Mas ele foi feito inicialmente como uma minissérie de 6 horas e meia de duração. E aí sim ele conseguiu retratar bastante da vida de Jesus. Mas você tentar resumir a vida de Jesus em 2 horas e meia de um filme, seria impossível. Tanto que João, o apóstolo, no final do seu livro, o último verso do seu evangelho, é justamente falando que se fosse escrito tudo o que Jesus fez, não caberiam em livros no mundo todo. É claro que ele está exagerando, mas ele está dizendo da importância de quantas coisas importantes e belas ele fez. A verdade é que existe carga dramática tão profunda nos relatos dos evangelhos que você pode pegar um capítulo e transformar num filme. Só a ressurreição de Lázaro já daria um filme tanto. Você pegar Jesus expulsando o demônio dos endemoniados de Gadara, isso já geraria um filme. O Sermão da Montanha, outro filme. Mas Mel Gibson escolheu o recorte mais difícil: as últimas 12 horas da vida de Cristo. E ele dedicou 2 horas e 7 minutos para falar desse momento. Mas talvez a acusação mais absurda de todas é a terceira, a de que esse filme é uma obra antissemita. E isso é absurdo do ponto de vista teológico. O que esse filme faz é retratar o relato bíblico e colocando como que a Bíblia descreve essa história. É claro que quando a Paixão de Cristo está relatando que os judeus a entregaram, está relatando a história e não está dizendo que todos os judeus são maus, mas que havia um grupo de judeus, a liderança que era ruim. Jesus era judeu, os discípulos eram judeus. Não há por que achar que isso é antissemita. Então por que há essa acusação? Por causa de Mel Gibson. Em 2006, Mel Gibson foi parado por um policial por estar dirigindo embriagado. Durante a abordagem, ele teria feito declarações extremamente antissemitas, chegando a afirmar que os judeus são responsáveis por todas as guerras que existem. Depois disso, Mel Gibson entrou para o ostracismo em Hollywood. Ele se tornou tóxico, ninguém queria trabalhar com ele. E isso só mudou em 2011, quando uma pessoa falou em defesa dele publicamente: Robert Downey Jr. Ele estava recebendo uma premiação e ele pediu para que fosse entregue por Mel Gibson. E então ele fez essa declaração. Actually, I asked Mel to present this award to me for a reason, because when I couldn't get sober, he told me not to give up hope, and he urged me to find my faith. Didn't have to be his or anyone else's as long as it was rooted in forgiveness. And I couldn't get hired, so he cast me in the lead of a movie that was actually developed for him, and he kept a roof over my head, and he kept food on the table. And most importantly, he said that if I accepted responsibility for my wrongdoings, and if I embraced that part of my soul that was ugly, hugging the cactus, he calls it, he said that if I hugged the cactus long enough, I'd become a man of some humility, and that my life would take on new meaning. And I did, and it worked. All he asked in return was that someday I help the next guy in some small way. It's reasonable to assume that at the time he didn't imagine the next guy would be him. Or that someday was tonight. So anyway, on the special occasion, and in light of the recent holidays, including Columbus Day, I humbly ask that you join me, unless you are completely without sin, in which case you picked the wrong industry, in forgiving my friend his trespasses, offering him the same clean slate you have me, and allowing him to continue his great and ongoing contribution to our collective art without shame. He's hugged the cactus long enough.
E então, nós voltamos para essa imagem. Mel Gibson usa os olhos de seus personagens de forma genial nesse filme, como quando Jesus morre na cruz. Nós saímos de um close para um plano amplo e vemos sua pupila dilatar quando a vida deixa o doador da vida. Mas é nessa cena, quando Maria o segura nos braços, que ela faz algo completamente inesperado. Ao segurar seu filho inocente, morto de forma brutal e covarde pelos líderes judeus e romanos, ela olha para o verdadeiro culpado. Eu sou o verdadeiro culpado pelo que aconteceu com Cristo na cruz. E essa é a mensagem principal dessa obra. Jesus, ele poderia ter simplesmente descido da cruz. Ele era o Filho de Deus, ele já tinha ressuscitado pessoas, feito coisas maravilhosas. Ele não morreu porque ele era simplesmente uma vítima inocente. Ele morreu porque ele era um sacrifício inocente. Which is the sacrificial lamb, you know. I mean, if it was easy, it isn't worth much. E essa é a mensagem que Mel Gibson quer comunicar através do olhar de Maria nessa cena. Ele está mostrando o verdadeiro culpado. Ele está mostrando também o verdadeiro alvo desse sacrifício. Eu, você, todos nós, e inclusive o próprio Mel Gibson, que errou, falou algumas besteiras na sua vida, se comportou de forma inapropriada, mas quem nunca pecou, atire a primeira pedra, e ele também merece redenção. A redenção que ele retratou tão belamente nessa obra-prima que é a Paixão de Cristo. Depois de ser perdoado, ao menos parcialmente em Hollywood, ele voltou e fez um dos seus melhores filmes, Até o Último Homem. Mas essa é uma outra história. E você acha que A Paixão de Cristo é o melhor filme que retrata a vida de Jesus? Ou você prefere Jesus de Nazaré, de Franco Zeffirelli, ou alguma outra adaptação? Deixa aí nos comentários. Outra coisa, eu vou começar a assistir essa semana The Chosen. Sim, eu até hoje não comecei a assistir The Chosen. Todos me falam que é muito bonito. Nesse final de semana eu estive numa igreja onde o Rodrigo Silva estava pregando e ele colocou uma cena do The Chosen que me impactou demais, que eu achei que foi extremamente cinematográfica. Eu pensei, cara, eu preciso assistir essa série. Vocês acham que vale a pena fazer um vídeo sobre a série The Chosen? Diz aí que daí eu já vou assistindo e fazendo também minhas anotações para daí poder fazer um vídeo dedicado a essa série. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e eu acho que você também vai gostar desse vídeo aqui. Um forte abraço e arrivederci.